acho que vale a pena contar. Eu estava na minha cama e meu olho abriu de repente. Tum! Só que eu não sentia aquele medo que normalmente eu gritaria. Vovó, papai, meu pai não tinha chegado ainda do trabalho. E eu sei que naquele momento, ao olhar, ao abrir o olho, que eu vi que eu não estava com medo, eu falei, poxa, interessante, não estou com medo, mas uma voz do meu lado falou, olha para o lado, eu sou o demônio, eu estou dormindo com você. Aí eu, sem medo ainda, porque na verdade eu estava acordada, mas eu estava blindada e não sabia. Eu falei, eu não vou olhar não. Eu vou olhar para o lado, vou olhar para dar de cara. Aí ele falou, mas olha para os meus pés. Quando falou, olha para os pés, eu falei, para o pé eu olho. Quando eu olhei, tinha um bode até a cintura. E da cintura para cima era uma pessoa que olhava para mim com os olhos fumegantes, como se fosse um fogo, e um sorriso de cínico, sabe? Uma coisa... Sabe aquela pessoa, essa pessoa é do mal. Sabe quando você fala assim, tá sorrindo para mim, mas isso não é um sorriso. Sabe quando você olha uma pessoa e fala, nossa, mas que sorriso e que olhar perigoso. Eu dei um berro tão grande, meu pai estava entrando no quarto nessa hora, já pulei no colo do meu pai e falei, olha na minha cama, olha. E ele disse, mas não tem nada. Quando a gente olhou, não tinha nada, mas eu tinha visto cara a cara e uma coisa barra pesadíssima. E eu falei, é o demônio na minha cama. Ele falou, mas não tem ninguém. Tem. Fui dormir com ele na cama dele, abraçadíssima. E ele começou a ficar preocupado. Ele falou, o que ela está tendo? Será que ela tem uma esquizofrenia? Sei lá o que está acontecendo. Ele pensou em tudo. E eu calada, mas eu já tinha várias experiências antes que eu não contava. E como eu tinha uma tia-avó que era muito religiosa e ela fazia muito jejum, eu, sem ela saber, eu comecei a fazer jejum, porque eu não podia ficar sem comer criança, a família não ia deixar. Então eu fingia que estava comendo, porque o jejum me fortalecia. Eu sentia uma força naquele negócio de não comer, que eu não sabia explicar, mas eu ficava tão espiritual e eu ficava muito com Deus, aquilo me ajudava a entender. Só que eu estava tendo muitos ataques, e depois eu descobri que o meu tio, que foi o inventor da loteria dos 13 pontos, 12 pontos, sei lá quantos pontos são, ele que inventou. Olha isso, Humberto de Carvalho Cidade. E depois ele vende para o governo, sei lá como é que era o nome, data prévia, sei lá, umas coisas assim. Mas ele era o crânio do negócio. Eu vou descobrir que ele tinha uma pegada esquisita, espiritual, onde ele recebia uma entidade de facas. Oi. E todo mundo da família ficava preocupado, porque quando aquilo acontecia, ele tinha uma aljava com facas. Existe uma coisa dessa, inclusive, em Salvador, que é uma coisa que não se fala, e ele ia soltando as facas nas portas. Eu não estou sabendo de nada disso, a família nunca contou, eu fui descobrir depois de já com filhos, adulta, que alguém me conta, eu falei, agora eu estou entendendo. Havia uma situação na família, e como eu tenho a visão aberta, espiritualmente falando, eu era para ser a herdeira de alguma coisa dessa coisa, mas também a herdeira das coisas do céu. Então a luta comigo era maior. Quando você tem esse canal aberto, é sempre uma luta para você achar que a coisa é de um jeito, quando a coisa é muito mais simples, a coisa é toda gostosa, é toda de amor, é toda fácil, não tem as complicações que eu vivi, ou que você vai ver de um modo geral, não tem esses altares todos, não tem nada disso, é tudo muito simples. A gente é filho do cara, o autor. A gente é imagem e semelhança. Então o cara tem nariz, tem olho, tem boca. Só não vão precisar ir ao banheiro, nada disso. Não tem celulite, nem barriga, é diferente. É tudo lindo. Mas eu, criança, né, vivi um ataque dentro da minha família, que veio direto para mim, espiritualmente falando. Eu não entendia. Mas a tal da cruz, que tomou o meu coração desde o dia que eu entendi a crucificação, que eu não sabia como o homem podia fazer aquilo com uma pessoa, aquilo era o que mais me constrangia, e aquilo era a minha saída e salvação. Força vinha toda por aquela abertura, aquela brecha, que eu não sabia que era uma brecha do céu, era que estava sustentando a parte toda espiritual, porque por ali entrava toda a minha cobertura. Mas como eu não estava sabendo, a luta era normal, porque a luta na mente, a luta no espiritual. E no dia seguinte, abraçada com meu pai, naquela cama, feliz da vida, porque o meu herói estava me protegendo. Eu devia estar com uns 9 anos, por aí de idade. Eu muito feliz, dormi do meu... Tipo, não sei se foi na primeira noite ou 2 depois, mas entre a primeira e a terceira noite que eu estou dormindo com o papai na cama, de solteiro dele, porque ele dormia no quarto comigo, porque meu pai e minha mãe haviam separado já tinha muitos anos, e meu pai estava morando de volta com a minha avó,
E eu passava os finais de semana com a mamãe e o meio da semana com o papai, porque eu era apaixonada pelo papai. Eu queria estar com ele o tempo inteiro. Embora também com a minha mãe, mas o papai, eu tinha uma coisa com o papai. Sempre tive isso, desde bebê com ele. E aí, numa dessas noites, entre a primeira, a segunda, a terceira, meu olho abriu de novo. Eu achei engraçado, porque eu estava dormindo profundamente, fez tá. E eu olhei, meu olho bateu na porta, atrás da porta. Meu pai colocava uma capa de chuva, que antigamente tinha aquela capa de chuva que era, parecia um mantô, mas ela era emborrachada, super bonita. E ele colocava um calção dele em cima e depois ele botava o chapéu. Aquilo ficava uma figura feia, assim, para quem era medrosa de alguma coisa. Mas aí eu olhei para aquilo, falei, nossa, parece um troço assim para me ter medo. Eu falei, mas eu sei quem você é. Você é a capa, você é o short e você é o chapéu do meu pai. Acabou. Aí eu falei, bom, tá bom. Tô com o papai, tô com o herói. É só isso que você é. Definido, meu cérebro entendeu, só que de repente saiu uma fumaça branca, como se fosse uma fumaça fina, por debaixo da capa. Quando eu olhei aquela fumaça, eu falei, pô, mas espera aí, isso aí não tá no script aqui do que eu estou pensando. Eu olhei aquela fumaça e falei, pô, não acredito, vai começar. E aquela fumaça, vum, se transformou num grande véu até o chão, como se eu tivesse uma pessoa coberta com lençol. Lembra aquelas figuras de desenho de fantasma? Uhum. Isso tudo tem um fundamento. Alguém viu uma pessoa assim. Eu vi aquela pessoa assim, mas não localizei na minha mente um fantasma. Eu falei, o que é isso? Não estava com medo ainda. Por quê? Porque eu estava com o meu herói. Só que aquilo veio andando como se tivesse rodinha no pé. Ela não andou, ela deslizou e foi vir na minha frente. Foi aí que eu falei, olha, melhor separar. Mas eu não falava com a boca. Eu falava pensando. Primeiro, porque eu não percebi primeiro que eu estava falando pensando. Segundo, porque eu não podia acordar o meu pai. Eu não queria que ele visse. Eu estava tentando proteger meu pai, não pode ver, aquela coisa meio assim. E aí eu falei, é melhor você parar, senão eu vou ter que acordar o meu pai, o meu herói. E não deu jeito. Chegou na beirada da minha cama, com tudo tampado, abaixou, aí abriu aquela parte do rosto e era uma cara onde a boca, tudo tinha, como se ela tivesse saído de um caixão de 2 semanas. Cara, tudo roxo, branco, roxo, claro, aquela coisa da morte, uns olhos de fogo e um ódio na boca, olhou para mim e falou assim, não adianta seu pai! Aí falou, eu falei, não é possível, como é que essa criatura fala o que eu estou falando em pensamento? Aí foi imediatamente, eu abri os braços, fiz, dei aquele berro, meu pai acorda, eu caio para um lado, meu pai para o outro, aquela loucura, meu pai olhou, o que foi? Eu falei, agora eu não consigo dizer o que é, não consigo, e eu querendo, e eu fiquei um bom tempo ali, parada, estatelada, porque eu falei, como que eu recebo um recado de que não adianta seu pai? Ou seja, olha, agora acabou as suas fortalezinhas, agora nós estamos no comando. Nisso, meu coração, assim, sofrido, porque eu entendi o recado. Não adianta seu pai. Meu pai, então, marca um psicanalista e fala, filha, nós vamos num amigo do papai, que é um médico e tal, vamos ver o que ele pode falar sobre isso. E eu ouço meu pai conversando com o cara. Eu não sei como eu ouvi aquilo. Não sei se Deus me permitiu ouvir depois da parede ou se sem querer ele deixou a porta meio aberta. Só sei que o cara falava, nós vamos medicá-la, nós vamos dar uns remédios para ela tomar e ela vai dormir à base do remédio, ela vai andar durante o dia com essa medicação e isso vai parar. Bem, quando ele falou isso e meu pai contando tudo, eu comecei a ouvir, não tome. Não fale mais. Vai dar tudo certo. Eu fiquei quieta. Quando chegou em casa, que eles compraram o remédio, eu botei na boca e cuspi sem eles perceberem e passei a não tomar. Porque se eu tivesse tomado aquela medicação, poderia hoje estar uma pessoa completamente lelé, lesada. Se hoje os remédios fazem esse efeito, e o médico que instrui tem que ser muito sábio para dar o remédio, tirar na hora certa, tirar devagar. Você imagina naquela época a confusão que não ia ser com aquela criança. E então eu me lembro que no meu quarto eu comecei a chorar por aquela situação que não tinha muito jeito e porque eu não ia poder contar mais nada. E eu fui para a cruz de novo. E naquela hora eu sofri muito.
eu tive um sofrimento porque eu entrei muito profundo naquela morte do Cristo. Falei, gente, o nego troca Barrabás por aquele cara. E aquele cara açoitado, nossa, aquela chicotada que as vísceras foram para fora. E ainda carrega aquele peso, aquele negócio. O cara era forte para Dedéu, porque até o Augusto Cury faz uma análise sobre as 49, se não me engano, chicotadas. O ser humano não aguenta aquilo. Não tem como. E na ponta do chicote tinha metal e tinha osso antes. Então, quando ela batia, ele puxava, ele veio com a pele e depois ele foi vindo com o que tinha dentro. Então, tipo assim, absurdo e total sacrifício, né? E aquilo tudo eu ali comecei, eu me lembro, entre o saguão do andar de cima da casa e o quarto, eu parei no chão e comecei a chorar muito. Falei, meu Deus, que mundo é esse? Eu não queria estar nesse mundo. Eu me lembro de eu pequena entender algo assim. Aí veio uma voz que se antecipa, porque a voz do inimigo, vou chamar ele de inimigo para não dar ibope, ela sempre se antecipará. Então, qualquer coisa que você ouve, você tem que botar à prova. E como é que você põe à prova? Se a gente não sabe nada e sabe tudo ao mesmo tempo e não sabe nada ao mesmo tempo. Você tem que falar, olha, autor de todas as coisas, estou falando com você. Você vai ter que localizar, porque Deus... Todos se chamam de deuses. Então, qual é o Deus que você está falando? Quando Paulo foi entrar, se não me engano, em Éfesos, na entrada de Éfesos tinham vários postes, cada um com um deus. E tinha um poste que não tinha nada. E o cara perguntou, pois não, você pode entrar, mas qual é o seu Deus? Eles aí anotavam ali para ver dos deuses que estão lá dentro. Ele falou, meu é aquele ali, ó, aquele poste. Porque naquele poste que não tinha imagem nenhuma, estava escrito, ao Deus desconhecido. E ele apontou como sendo dele. Então, já não é de hoje que essa presença de deuses, a presença de tudo, é normal. Já vem há muito tempo. Mas você está falando de qual? Porque com o qual você falar, será a legalidade que virá. E se você não tem uma distinção nisso, você está mexendo com tudo. Mexendo com tudo, você está vulnerável. Porque quem somos nós? Você nem sabe onde o inimigo está para dar um soco ou fazer qualquer coisa. Está tudo no espiritual. O espiritual é mais vivo que o real. Verdadeiramente é. Então, tipo, ali naquele momento, quando eu estava chorando pela cruz, eu estava falando com aquele Deus que enviou aquele cara que é código genético, ou seja, é ele mesmo. Aí tem, sabe aquele negócio? Então, quando eu cheguei no quarto, que eu entrei, que aquela voz falou, olha, você está... Porque eu falei assim, onde eu estou? Que mundo é esse? E aí eu me lembrei de uma coisa, que não sei se você quando era criança tinha isso, que tinha carteira de identidade quando eu ia fazer 18 anos. Eu falei, por que tem essa carteira de identidade? E naquela hora eu falei, agora eu entendi, ninguém confia em ninguém. Esse mundo, ninguém confia em ninguém. Se não tiver todo mundo registrado, você está ferrado. E aquilo veio para mim, naquele momento eu falei, mas que mundo é esse? Aquela voz veio, pegou a dica e falou assim, você está no inferno. Eu falei, eu estou no inferno. E o que eu faço? Muito simples. Você tem que voltar para Deus. Eu falei, como eu faço? Eu não sabia que aquela voz não era Deus. Vai até a janela, coloca a cadeira, sobe, bota o seu joelho no parapeito da janela, emborca a sua cabeça, que ela vai bater lá embaixo, vai fazer bof. Me lembro exatamente essa frase. E você volta para Deus. Ou seja, vai se matar. Como já aconteceu com várias pessoas que entram em algum tipo de transe, e a ideia do inimigo é tirar você enquanto você ainda não está localizado espiritualmente, que é para você, do lado de lá, não ir para o lugar certo. Então, é delicado. Mas, se você parar para pensar, Deus não arromba a porta. Quem chega primeiro sempre é o outro. Mas a gente precisa estar alerta, atento, olhando, pensando. Aí fala o quê? Ei, autor de todas as coisas? Eu estou falando com o autor de todas as coisas. Quem que inventou meus cílios? Quem inventou meu cabelo, minha pele? Quem foi? É contigo que eu estou falando. Posso falar contigo? Posso até te chamar de pai se você quiser. Eu sei lá, não sei. Eu não sei se você existe, mas eu estou te autorizando a entrar nessa pegada aqui agora. Bum! Você faz do seu jeito. Moderno, tudo. Só não escarnece. Porque aí vai
Virar o caco do caco, porque o negócio ali é tipo assim, você é 20 volts, ali é bilhões de volts, então você vai entrar numa pegada, mas é amor absoluto e incondicional e misericórdia absoluta. Eu não levo em conta o tempo da ignorância, está escrito ali. E bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Porém, tudo você vai ter o causa e efeito. Aí você às vezes não sabe o que uma coisa está acontecendo, mas é que você agiu de uma maneira que você não tinha consciência, mas ela tem uma consequência. Não tem como. Até o dia que você, pela consequência, possa entender qual foi a ação que gerou aquilo. Então é um negócio ao mesmo tempo fascinante, gostoso, maravilhoso. Lá vou eu para a janela. Boto a cadeira. Ponho o joelho. Eu tinha uma tia-avó, a Niná, anos depois eu entendi a função dela ali. Mas eu não entendia. A Niná era terrível. Tudo dela era pecado, tudo dela era terrível, tudo dela era não sei o quê, tudo dela era o inimigo. Então ela atraía mais ainda esse meu sentimento de coisa ruim. Então, quando eu coloquei o joelho no peitoral, que eu emborquei a cabeça, que eu quase já caí, eu parei um minuto e falei, olhei para trás e falei assim, a vovó, ela vai para o céu. Papai, mamãe, todo mundo, eu vou encontrar com eles um dia. Mas a Niná vai ficar aqui no inferno. Ah, essa vai. Essa vai. E viro para ir, já pronta. Feliz da vida. Eles iam me encontrar lá embaixo, morta. Só que a voz que falou comigo em seguida era diferente. Ela tinha mais graves. Ela tinha um ambiente maravilhoso. A outra estava imitando. Mas é como se tivesse um som ruim e um som bom. Sabe? A outra imitava quase idêntico. E essa voz falou assim, cuidado, hein? Porque se você não morrer, você vai se quebrar toda. E quem vai cuidar de você vai ser a Niná. Porque ela, entre a vovó e ela, as duas irmãs, tia-avó e vovó, ela era que ficava em casa, cuidando de tudo. A vovó trabalhava na prefeitura, papai era procurador da República, a mamãe era jornalista com a Assis Chateaubriand, não tinha como. Minha mãe estava no Rio, a gente em Niterói. Bom, eu quando falou da Niná, eu pulei um pouco para trás e falei, peraí, eu prefiro ficar do inferno inteira, toda quebrada, com a Niná ainda me cuidando, quer dizer, a Niná que é a pessoa que menos eu queria na minha vida. Então, aquele problema passa a ser a minha salvação. Que isso é uma coisa muito importante as pessoas entenderem. Às vezes é uma coisa que você pensa que é ruim, pois é ela que vai ser usada pelo autor de todas as coisas para te tirar de um negócio. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você no teu coração fala assim, não, tudo bem, eu estou aprendendo um monte de coisa, estou misturado com um monte de coisa, eu vivo um monte de coisa, mas eu queria mesmo, ou era o melhor. Ei, existe um Criador? Você está por aí? Você está entendendo o que eu estou vivendo? Será que você pode me dar o privilégio de ter uma revelação? Você vai aparecer sem eu morrer de medo? Você vai fazer o quê? Eu estou querendo entender o que eu estou entendendo. Porque nós precisamos, porque a perfumaria é grande. A perfumaria é grande. A maneira que tem para nós entrarmos em várias coisas são milhões de coisas que entram. Eu vivi bilhões. Para eu chegar aqui nesse momento, foi a hora que eu resolvi ser simples, de novo. E falei, vem cá. Você vai permitir que eu passe na terra, ponha 6 filhos no mundo, nesse mundo? Você não vai me contar nada, eu não vou ficar nem feliz. Mas eu peguei pesado falando de todo o meu coração, de verdade. E as coisas mudaram. Quando eu me propus a dizer, fala, porque eu não quero segurar nenhuma. Eu abri um tarô, por exemplo. Eu abria tudo. Foi na hora que eu falei, eu não quero abrir nada. Eu quero ouvir cara a cara. Fala comigo. Se você é pai e se eu sou filha, o que está acontecendo que eu não posso falar? Aí começaram as instruções. Para falar cara a cara. Isso é maravilhoso, nós merecemos isso. Nós merecemos, é tudo para nós. Só que a gente faz tanta confusão, mas é natural e é bem compreendido pelo céu. Estamos na terra. Eis que vos envio em meio a lobos. Sede simples como as pombas e prudentes como a serpente. Conselho do Papi. Na Escritura. Veja isso. Eu vos envio em meio a lobos. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É um negócio radical. Quer dizer, você ser o tempo inteiro aquele que vigia seu trigo e seu joio é super maravilhoso. Mas como vigiar isso? Vai ter que entender o que é joio, né?
o que é trigo, o que é isso. Vai ter que dizer, não, eu quero saber. E vai ouvir de cima para baixo. Vai vir pelo próprio Espírito seu. Vai vir do Espírito do Pai, do Espírito Santo, diretamente ao seu Espírito. Por quê? Porque você permitiu. São duas coisas. Dois pilares. Um, eu permito. Ó, o meu livre-arbítrio que você me deu e que você não toma, eu uso ele para te permitir falar comigo. E o outro é, eu renuncio. Eu renuncio a tudo aquilo que não é para mim, que eu não saiba, mesmo que eu esteja querendo, mesmo que eu esteja apaixonado ou apaixonado por isso. Se não é o que é o plano, eu renuncio. Renunciar e permitir são duas coisas muito feras nessa hora. Permitir com o seu livre-arbítrio que o céu comande. Eu autorizo que o governo da minha vida venha daí de cima, do amor, do bem, da misericórdia, do total. Eu estou falando do amor, do bem, da misericórdia. Não estou falando de outro lugar. De outro lugar, não. Porque tem a quarta dimensão de Deus e a quarta dimensão de Lúcifer, que está amarrada e repreendido em nome de Jesus. Mas tem. E se uma dimensão acima inclui e transforma uma abaixo, como é dito em física, tudo que está na quarta é o que inclui e transforma a terceira, onde a gente está vivendo, que foi a da queda. Então, tudo vai acontecer onde? No teu espiritual, na tua mente, aonde você consagra, aonde você dá legalidade. Vai rolar aqui. A terceira vai ser exatamente o que está na sua mentalidade, na sua fé, nos seus sonhos e no que sai da sua boca. Mentalidade, fé, sonhos e palavras. Isso é Paul Yang Cho. Espírito Santo deu uma experiência para esse cara que tinha tuberculose tripla aos 18 anos, era budista, ia morrer. E orou para Buda, não estava se curando. Uma mulher bateu na porta dele, ele deixou ela entrar. Quando ela falou, olha, eu sou uma cristã, ele expulsou ela na hora. Sai daqui, sou budista, você é maluca, eu estou para morrer. No dia seguinte ela voltou, ele falou, você de novo fora daqui. Ele já vomitando sangue, já um garoto arrebentado, ninguém ia para ele, ninguém cuidava, nem por ele, com medo de pegar aquelas coisas todas. No terceiro dia, quando ele viu que ele estava morto, ela voltou. Ele falou, você de novo? E ela começou a chorar. E ele falou, por que essa mulher está chorando? Não tem ninguém que vem aqui. Eu tenho uma mulher que eu nunca vi na minha vida chorando. Ele falou, você está chorando por quê? Ela disse, porque hoje, se você me mandar embora de novo, eu não vou poder voltar. E eu tenho a cura para você. Ele olhou para ela e falou assim, olha, se esse teu Jesus me curar, eu vou servir ele pro resto da minha vida. Pode entrar. Ela sentou do lado dele. Ali teve uma ministração. Ela deu uma Bíblia para ele. Bem, para encurtar, o cara curou. No dia seguinte ele sai enlouquecido pelo lado de fora da rua e fala para todo mundo, curei. Todo mundo olhou, olha o show, o menino show, curou. Paul Yong Cho, escreve Y-O-G-G-I, Cho de C-H-O. E ele, meu Deus, eu sei que ele pegou um paraquedas de guerra, porque a Coreia foi a guerra mais sangrenta que a gente teve, não igual a essa agora que está em Israel, mas talvez uma coisa terrível, porque era a Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, uma barbárie total. Ele pega o paraquedas de guerra, monta uma igreja, ele nunca tinha lido a Escritura, ele nunca tinha feito teologia, ele nunca tinha feito nada, ele foi totalmente capacitado pelo Espírito Santo, porque uma das palavras é eu não escolho os capacitados, mas capacito aos que escolho, porque vai vir do alto, não tem faculdade, não tem zorra nenhuma, bum, vai descer lá de cima. Ele abre, começa a ministrar aquilo, vai todo mundo para aquilo, aquele povo todo arrebentado, ele começa a ministrar, volta para casa num daqueles dias e fala assim, Deus, eu estou curado, eu acredito em você, porque eu estou curado, aconteceu comigo, eu não tenho como recuar, você me curou. E ela falou que foi o Espírito Santo, que foi Jesus, então eu creio, eu estou com essa escritura, só que eu não tenho onde sentar no meu quarto, eu não tenho onde dormir, aliás, eu tenho só uma cama aqui, mas eu não tenho uma mesinha para ler esse livro da escritura. Eu estou cansado de ir até lá, por quê? Porque eles comiam uma batata doce, desculpe, uma batata inglesa por dia, era a comida deles. Só, todo mundo definhando. E ele disse que ele ouve o Espírito Santo falar assim, Cho, aqui na quarta dimensão, nós temos muitas cadeirinhas, muitas mesas, nós temos tudo aqui. Você precisa pedir com detalhes. Ele falou, tá bom, eu quero uma mesinha com aqueles desenhos das Filipinas, da madeira que as Filipinas fazem. Eu queria uma cadeira de rodinha, uma bicicleta de 5 marchas. Ele falou, então fique grávido dos seus sonhos aqui em nós. E ele falou, e como é que é essa quarta dimensão? Ele falou assim, olha, a quarta dimensão, ela foi aberta na cruz. E na Escritura fala que ele rasgou o véu das dimensões.
Então, olha a outra função que ele veio para a Terra, para abrir essa dimensão que tinha sido perdida lá com Adão e Eva no início. Ele falou, agora tudo aquilo que você for falar que você vai botar na quarta dimensão, você fala que você vai botar na quarta dimensão de Deus, autor de todas as coisas. Porque tem uma outra quarta. Foi aí que foi revelada essa outra quarta para ele, que é a do inimigo. Por quê? Porque ele não está na terceira. Ele também está em quarta. E por que todos os trabalhos e tudo funciona? Porque a lei que Deus fez é que tudo que está em quarta pode acontecer em terceira. Então, você está conectando com que lado? Se você conectar com o lado da feitiçaria, por exemplo, você está abrindo para que aconteça o feitiço. Da quarta para a terceira. Porque é uma lei de Deus. Mentalidade, fé, sonhos e palavra. O que tem na sua boca? O que você pensa? Qual a sua maneira de pensar? Como é que é a sua fé? O que você está sonhando? O que você quer que aconteça? E o que você está falando? Tudo vai acontecer. Então, um negócio fantástico ao mesmo tempo, porque é um óbvio lunante. O que ele faz? Ele vai e conta para todo mundo, nesse dia, na igreja, no culto que ele faz, um sentado em pedra, outro em pedaço de pau, todo mundo saindo de um terror de guerra ali horrível. Então ele conta que lá no quarto dele tinha uma mesinha, tinha uma cadeira e uma bicicleta, tamanha era a fé dele, porque ele tinha sido curado. E dois caras que estavam ali no culto falaram, pastor, a gente pode ir com o senhor até lá para ver? Ele disse, pode. Ele falou que no caminho de volta, que ele veio caminhando, ele falou, tenho certeza que está materializado lá. Porque se eu curei em horas com aquela mulher, vai materializar. E eu ouvi. Então ele estava tão certo de tudo que ele tinha, era tão perfeito a fé dele, mas quando ele abre a porta não tem nada lá. E os caras falaram, o senhor mentiu, pastor? Porque eles já estavam chamando ele de pastor. Ele falou, não, eu estou grávido dos meus sonhos. E conta para os caras. No dia seguinte que ele sai daquele quarto, a primeira senhora da rua, que era da igrejinha dele, bateu na barriguinha dele e falou, e aí, quando é que vai nascer a mesinha? Ele virou um motivo de meio escárnio. E ele falou, meu Deus, eu tinha que ter calado minha boca. Porque até a promessa acontecer, fica quieto. Deixa gerar, porque toda gestação tem um tempinho. Aquela cura dele, ele já estava em gestação pedindo a todos os lados para ele ser curado, mas aquilo ali era algo diferente. Então ele ficou, acho que ali 1 mês ou 2, vivendo as pessoas achando que ele estava maluco, até que chegou uma equipe dos Estados Unidos de pastores cristãos e perguntaram, vem cá, tem alguma igreja aqui? Eles falaram, tem a do Paraquedas, do show, do Paul Show, porque agora o nome dele é David Paul Young Show, entrou o David. Aí eles foram lá, sentaram, e o show diz que viu aquelas pessoas novas, aí ele falou, olha gente, tem gente nova aqui, visitantes, que bom, gostaríamos... Quem são vocês? Eles, nós somos missionários norte-americanos, de uma equipe, de uma congregação, de uma organização cristã mundial, e viemos aqui porque o Espírito Santo, olha só, mandou a gente trazer para você um presente. Todo mundo, que maravilha, pode vir. Aí eles falaram, olha, só que o presente é meio estranho, mas o Espírito Santo falou que você vai entender. Pois não, que maravilha. O que seria? Ele disse, nós viemos trazer uma mesinha com os desenhos das Filipinas, uma cadeira de rodinha, uma bicicleta de 5 marchas. E ele passou a ensinar a igreja inteira como materializar as coisas. E aí o coronel Parker, que era o ditador da Coreia, mandou chamar ele, porque o pessoal que estava debaixo daquela tenda começou a mudar de vida. Começou todo mundo a prosperar. E o cara chamou, você está recebendo dinheiro de onde? Quem é que está por trás disso? Coreia do Norte? Sei que ele falou, não, olha, é isso, isso, isso. O cara entrou e fez um projeto para toda a Coreia chamado Projeto Semaú, que é do Paul Young Show. E a Coreia, em 50 anos, virou a primeira em tudo. E ela é quase inteira cristã. Não é uma loucura? Paul Young Show acabou de sair do planeta agora há pouco tempo. Foi. E fez uma das organizações mais incríveis que você possa imaginar. Você chegava lá, tinha um monte com as casinhas pequenininhas para você ficar lá orando. Ou fazendo sua meditação. Então, tipo assim, voltando para aquela baby que foi na janela e que ganhou todas essas experiências e histórias e que o inimigo mandou eu me matar, e eu não estava entendendo, mas com muita sutileza ele criou uma situação, como pode ser com qualquer um de nós. Quando eu saio da janela, que eu digo a ninar,
não vai cuidar de mim toda quebrada, eu prefiro ficar no inferno inteira. Eu saio, escondido da Niná e da vovó que estavam vendo televisão, eu pulo o muro, que era fácil, porque senão o portão ia fazer elas iam perceber, e vou correndo na esquina, na casa de um amiguinho meu, que era o Paulo, que a gente tinha um quintal grande que fazia show no quintal. Sabe quando a rua se junta e faz show? Eu sempre fazia um show. Eu sentei naquele lugar do meu sonho, assim, e a mãe dele estava limpando a sala, com a vassoura, e as cadeiras com tampo em cima da mesa, com a perna para cima, sabe? Que nem no bar, quando o cara vai limpar o bar. E eu falei, nossa, quase que eu morro e a Niná ia cuidar de mim, que horror, né? Ui. Aí a mãe dele vem, oi, tudo bem? Eu falei, o Paulo tá aí, tá chegando da escola. E entrou pelo corredor. De repente, olhando para aquela cadeira, pintou uma luz assim, parecendo um monte de purpurina junto, assim, sabe, de estrelinha junto, dentro dos pés da cadeira. Eu olhei para aquilo ali, eu falei, o que é isso? Aquilo abriu, assim, no meio abriu, entrou um cara com a cor do cabelo, parecido com assim, um castanho, com meio quase cacheado, olhou para mim, eu falei, aí veio na minha cabeça, você é um anjo. Aí eu falei, ah! Ele falou, olha, não fica triste não, tá? Porque tudo vai dar certo. E fechou aquela luz. Eu fiquei estatelada porque eu estava ali agoniadíssima. Com o meu coração agoniado, eu não ia poder contar para ninguém o que aconteceu. Não podia contar para meu pai que o inimigo mandou ir para a janela. Como é que eu ia contar mais nada? Eu estava ali com o mínimo de cultura que você possa imaginar. Era uma criança. Eu estava só no meu sentir. E quando aquela visão apareceu, eu falei, nossa, Deus está vendo tudo. Eu estou sendo assistida o tempo inteiro. Ai, que maravilha! Quando eu estou naquela felicidade, ela entra de novo. Só que antes, voltou de novo para eu contar, eu não ia contar. Antes do anjo aparecer, eu sentada ali, que a mãe dele falou, ele já vai chegar, que ela entrou no corredor, a voz do inimigo voltou. E ele falou assim, olha, você não conseguiu agora, daquele jeito, mas você vai conseguir agora. Você vai entrar lá no banheiro, você vai pegar aquele lenço tal, que era um lenço comprido da minha avó, você vai amarrar no registro, porque é o seguinte, tinha um registro, e a beirada da banheira dava para subir, ou uma cadeira, e amarrar ali. Então ele falou assim, põe uma cadeira, amarra no registro, amarra no seu pescoço, e chuta a cadeira. Me instruiu tudinho. Aí eu falei, não vou tentar não, porque vai que eu não consigo. Não, você vai voltar para Deus. Você está no inferno. E outra coisa, eu tinha um picadinho da Bia, que eu odiava que a Bia fazia um picadinho com batata inglesa, que vinha um cheiro estranho daquela carne, aquilo tudo. Eu tinha horror daquilo. Ele falou, você nunca mais vai comer aquele picadinho, olha isso. Eu falei, não, mas eu não vou conseguir. Você vai conseguir. E você vai voltar para Deus. Até que eu me levanto para tentar. Quando eu me levanto para tentar, é que a cadeira começa a brilhar, aquilo tudo, aqueles milhões de brilho. E você sabe que, principalmente nós mulheres, a gente ama um brilho, né? Já viu? A mulher pode estar no depressão, você fala assim, vem comprar aqui umas coisas da depressão, segura um minutinho que eu vou comprar uns negócios ali que brilham. Muda tudo. E aquele brilho, eu parei, e aí foi quando esse anjo falou para mim, não fica triste não. Tudo vai dar certo. E rindo, e aquilo fecha de novo, e eu sou inundada de uma alegria que eu tenho ela direto. Ali, aquela unção daquela alegria entrou para o resto da minha vida, porque eu não tenho dúvida que tudo vai dar certo, sempre. Mesmo que pareça que não, vai ter que dar. Porque eu não estou linkado em qualquer coisa, eu estou na fiação do céu. É outra onda. Eu estou no poder da ação, da criação, que transforma qualquer coisa, onde o impossível é um lugar que não existe. Todas as coisas podem acontecer. Todas.